Pai Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza, como sempre, trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Que Deus possa, através dessa palavra, se particularizar com você. Você que me acompanha nesse canal, gostaria que acompanhasse esse vídeo até o final. Tem coisas na vida que a gente não gosta de ouvir, mas a gente precisa ouvir. Se você for numa sala de aula e fizer uma enquete, qual a matéria que você gostaria que fosse extinta? Possivelmente a matemática ela ganharia, né? Porque 70% das pessoas não gostam da matemática. Mas se o aluno gosta de todas as matérias, se dedicar em todas as matérias, se aplicar, mas se ele não estudar matemática e não alcançar a nota, ele vai rodar no final do ano. A matemática, para muitas pessoas, como eu falei, eles não gostam, mas eles precisam aprender matemática. Na Bíblia Sagrada tem coisa que nós, muitas vezes, você não vai gostar de ouvir, mas você precisa ouvir. Por isso que Jesus disse em São João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade que liberta. O texto em apreço aqui está no livro de Provérbios, capítulo 22, e o verso 6. É um verso muito bem conhecido de toda a ala evangélica. Os irmãos da igreja sabem de cor e salteado esse versículo. Mas é bom a gente sempre ler a palavra de Deus. Diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Uma tradução diz: instrui a criança, numa outra, instrui o menino no caminho que deve andar. A pergunta que eu quero fazer para você é essa: você tem instruído teu filho no caminho que deve andar? É muito fácil ler este texto, decorar este texto, mas aplicar esse versículo na nossa vida, no dia a dia, é muito fácil. Instrui a criança no caminho que deve andar. Você já imaginou uma criança que vive no lar onde o marido agride a sua esposa? O que esse pai está ensinando para esse filho? Imagine um lar onde o pai se droga, faz tudo que não agrada a Deus, e essa criança está observando esse pai, está observando muitas vezes o comportamento da mãe, e essa criança vai seguir essas instruções que ela aprendeu dentro de casa. Muito importante você refletir o que você está ensinando para o seu filho. Esta mensagem de hoje me chamou a atenção porque eu estava olhando alguns status de alguns irmãos, amigos, irmãos da igreja, e pude ver ali agora, terminamos o mês de junho, e muitas crianças da igreja que vão na escola dominical estavam ali na festa junina, com o chapeuzinho, aquela dança na roça. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós somos servos de Deus. O azeite, ele não se mistura com a água. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Nós não podemos andar de mão dada com o mundo. Você observa que no mês de junho nós temos a festa junina, e no dia 13 é o dia do Antônio, no dia 24 é o dia do João, e no dia 29 é o dia do Pedro. Eles dizem São, né? Eu nasci no dia 13 de junho e lembro-me que a minha avó, a mãe de meu pai, uma pessoa extraordinária, uma avó que todo neto gostaria de ter. Porém, por ser católica, ela era devota, adorava todo tipo de imagem, porque ela vivia o quê? Na ignorância. E como eu nasci no dia 13, ela sugeriu que o meu nome, em vez de ser Miguel, fosse Antônio. A minha mãe queria Miguel, mas ela queria Antônio. E assim, minha primeira certidão de nascimento foi colocada como Antônio. Eu fui batizado na igreja católica com 5 anos de idade, tive um padrinho. E tudo aquele ritual, aquela coisa que existe dentro do catolicismo romano, na minha infância até aos 6 anos de idade, porque aos 7 eu me converti a Cristo. A minha mãe, eu me converti primeiro, em seguida a minha mãe, e após a minha mãe se converter, eu tinha uma réplica do Santo Antônio que a minha avó me deu. Eu era criança, mais ou menos ali de uns 8 a 10 centímetros, e ele era furado no meio.
E a minha avó me deu aquilo como amuleto para onde eu andava com aquele santinho. Eu não vou dizer o fim que houve com ele, porque você ia ficar chocado. Mas quando a minha mãe se converteu, a primeira coisa que minha mãe tirou foi aquela réplica do Antônio da minha vida, e em seguida ela trocou meu nome. Era Antônio Miguel, ela tirou Antônio e deixou só Miguel. A minha mãe entendeu as coisas divinas, entendeu os propósitos divinos e rompeu. E a gente vê aí os filhos, inclusive até uma determinada pessoa, um local aí, na dança que tem ali, a filha tirou em terceiro lugar, estava aplaudindo. Eu estive em Macapá recém, e essa pessoa que estava ali dançando, essa criança, tirou em terceiro lugar. Os pais são crentes, os avós são crentes, eu não menciono o nome por questão de ética. Mas eu fui em vários cultos na igreja ali, que fica a mais ou menos uns 50 metros da casa. E eu não vi essa criança nem um dia na igreja. A Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar. Que tipo de instruções você está dando para o seu filho? Que tipo de instrução você está dando para o seu neto? Eu louvo a Deus que os 3 que eu criei nunca, pelo menos que eu saiba, participaram de festa junina. Eu tenho agora 8 netos, não ouvi nenhum relato de que meus netos participassem de festa junina. Os filhos se criaram aprendendo que aquilo é paganismo, que a igreja não tem que estar participando dessas coisas. Ah, mas você é quadrado. Nós, como servo de Deus, como um cristão em Cristo, nós andamos na contramão dessa vida, desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é o mundo sistema, que quer ditar a regra na minha vida, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que beber, o que eu tenho que vestir. Mas eu tenho que avaliar se estas regras do mundo, do sistema mundano, não vai contra a palavra de Deus. Porque se for contra a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Ainda que eu vá preso, ainda que eu pague por isso, mas eu estou aqui como luz. E a Bíblia diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Deus, desde o começo, ele sempre orientou. Eu vou ler aqui um texto aqui do livro de Levítico. Levítico 18, versículo 21 diz assim: e a tua semente, numa tradução diz, e o teu filho, não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Isto é uma profanação, você pegar um filho seu e levar para um lugar desse. Uma profanação, Deus não se agrada disso. A Bíblia diz: por causa disso vem a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Aqueles filhos que Paulo está se referindo aqui, aqueles que conhecem o Evangelho, mas que não andam de conformidade com a palavra de Deus. E vem a ira de Deus contra essas pessoas. E muitas vezes as pessoas não sabem. Ficam ali: ah, mas é uma criança. Mas a Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui, Deus orientou para que não levasse os filhos a Moloque, que era um deus dos amonitas. Ele era um deus em forma de um bezerro, que tinha suas 2 mãos estendidas para a frente. E era praticado ali sacrifício humano. As pessoas levavam criança para sacrificar ali. E esse sacrifício, ele tinha 2 objetivos. Um objetivo era uma expiação e o outro objetivo também era purificação. A Bíblia condena. Se eu, na época aqui deste texto, levasse o filho meu, eu era apedrejado, era ordem divina. O crente não tem que andar de mão dada com a idolatria. A Bíblia diz que por trás das imagens estão os demônios. Se você ler a carta de Corinto, lá você vai ver. Não existe esse pensamento. Ah, uma criança. A minha avó dizia que da criança que se faz o adulto. Vou ler um outro texto aqui muito interessante. Deuteronômio, capítulo de número 6. O versículo 4 diz assim, ó: ouve, ó Israel, no dia atual, ouve, ó igreja, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, não existe outro.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Por isso que o salmista no Salmo 119, verso 11, diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aqui diz, intimarás no teu coração. Diz assim, o verso 7 do capítulo 6 de Deuteronômio, diz assim, ó, e aí intimarás aos teus filhos, e delas falará na tua casa, andando, deitando-te e levantando-te. Ou seja, na hora da mesa, na hora do deitar e na hora do levantar. Tinha que intimar. E diz aqui o versículo adiante, e as intimarás como testeira. Se você for lá para o livro de Mateus capítulo 23, Jesus criticou a postura dos religiosos da época, porque nós temos uma palavra chamada filactério. Era uma tira de couro que nele era escrita a palavra de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. E os fariseus da época, eles usavam aquilo ali, mas viviam uma vida de aparência, uma vida de fachada. É aquele crente que leva o seu filho na festa junina e fica aplaudindo e depois entra na igreja, participa da ceia, como que nada esteja acontecendo. Eu lembro uma certa feita eu cuidava de uma igreja e um casal de membro da igreja, a sobrinha desse rapaz, ela ia se batizar na igreja católica, os pais dela não eram católicos, e os pais dela convidaram, que era o irmão dele, para que ele fosse padrinho e ela madrinha. E ele me procurou, o que o senhor acha? Digo, não vai lá, não vai, porque Deus não está neste lugar. Ele ia entrar numa igreja, participar, igreja católica, e ia batizar aquela menina, ia ser batizado e ele seria padrinho. Eu disse, não faz isso. Ele insistiu. Ocultamente eu não sabia de nada. Na noite de sábado, ele foi no sábado à tarde, na noite de sábado, o carro dele pegou fogo dentro da garagem. São não queimou todo o carro e não destruiu a casa, porque os vizinhos acordaram e ajudaram e auxiliaram. Porque ele colocou o pé onde não deveria colocar. Você é um servo de Deus. Você não tem que estar nesse lugar onde tem idolatria. Você tem que estar no lugar onde Deus está presente. Jesus foi um grande exemplo. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 30, se não for a memória, todos os anos José e Maria desciam, eles vinham da Galiléia, de Nazaré, para a cidade, para a capital, para a festa da adoração, a festa anual da Páscoa. E a Bíblia diz que uma determinada vez Jesus, aos 12 anos, José e Maria desceram com ele. Ele desceu naquela época em forma de comboio, era muita gente, se reunia as famílias, porque não havia os coletivos que nós temos hoje, ônibus, né? Então desciam em caravana, comboio, para evitar assalto, as famílias vinham junto, crianças juntos, pais juntos, vinham se espalhando, e chegaram ali na adoração, adorar a Deus. Maria retorna depois da adoração, e no primeiro dia ela descobriu que ele não estava com ela, não estava ali. Ela retornou. 4 dias depois ela encontra Jesus no templo, no meio dos doutores, com 12 anos de idade, ensinando. Porque Jesus, como criança, ele foi um homem, ele foi uma criança, mas foi um ser humano. Não deixou de ser humano, era 100% homem e 100% Deus. E como humano, ele estava ali no meio dos doutores, ensinando, com 12 anos de idade. Porque Maria, desde a sua tenridade, ensinou o menino Jesus. Ao 8º dia, ele foi dado o nome e depois ao próximo, ele foi circuncidado. Após 40 dias, foi apresentado no templo. Seguiu todas as normas. O que você tem ensinado para o teu filho? Uma certa feita, Jesus está numa sinagoga em Jerusalém e as mães trouxeram seus filhos para que Jesus abençoasse. Era muito comum naquela época. Os pais, no dia de sábado, traziam os filhos para que os rabinos colocassem a mão sobre eles e abençoassem. E aquelas mães alegres trouxeram até onde Jesus estava. Os discípulos, quando viram aquelas crianças ali, impediram. E Jesus disse, olha, não vos embaraceis, uma tradução diz, noutra diz, não impeçais, deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais do reino do céu. A Bíblia diz que em seguida Jesus colocou a mão sobre aquelas crianças e os abençoou e despediu aquelas crianças.
Essa é a postura do pai, levar a igreja, o filho à igreja, à casa de Deus, não levar para um arraial onde Deus não está. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos ter um santo temor a Deus, de não nos curvar diante desse sistema diabólico que muitas vezes mina a nossa mente.